Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar, dentro da série especial que chamamos de Conversa com o Escritor. O convidado de hoje é o escritor Sidney Fernandes e nós iremos conversar com Sidney a respeito da sua nova obra, Herdeiros de Nós Mesmos. Olá, Sidney, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Renato, pela oportunidade. Sidney, você está preparando agora um novo livro, inclusive o título é bem interessante, Herdeiros de Nós Mesmos. E o livro ele chama a atenção pelo assunto que ele está tratando. Então, você trata do primeiro holocausto do século XX, algo desconhecido pela grande maioria do público. E esse assunto agora vem à tona com o seu livro, e a gente fica se perguntando, como que um holocausto, um acontecimento tão grave na história do mundo, ficou tanto tempo esquecido, tanto tempo encoberto, e só agora o seu livro é uma das formas de vir à tona esse fato? Por que só agora a gente está tendo contato, né, com esse fato tão triste, né, da humanidade no século XX? É uma pergunta com muitas respostas. A primeira delas é de que o primeiro genocídio do século XX ocorreu na África, com africanos, no país onde é hoje a Namíbia, e envolveu pessoas muito pobres, destituídas de poder. Quando se fala em holocausto, logo lembra-se do ocorrido na Segunda Guerra Mundial com os judeus, onde cerca de 6 milhões de pessoas foram mortas, sendo 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens. Qual a diferença? Apenas de números? Porquanto o holocausto na África, naquela desonrosa partilha da África, onde a África foi loteada por volta do final do século XIX, começo do século XX, entre várias nações da Europa e também com a participação dos Estados Unidos, será que esse holocausto, porque envolveu em torno de 80, 90 mil pessoas, não se sabe o número exato, enquanto que o dos judeus envolveu 6 milhões de pessoas, mas é uma questão de números? Na verdade, Renato, a minha observação pessoal é de que o povo judeu traz assim em sua sina um trauma muito grande desde a época dos hebreus. É um povo que é expulso das suas terras, depois é quase que exterminado na Segunda Guerra Mundial. Mas olhe só, Renato, mesmo com o passar dos séculos, os judeus, sem ter o seu território, mantiveram a sua nacionalidade. Hoje, se você for verificar em Nova York, as principais propriedades pertencem aos judeus. E com as indenizações ocorridas na Segunda Guerra Mundial, eles puderam obter o território atual deles, e eles continuam muito fortes. É um povo de muita fibra. Não quer dizer que os africanos não tivessem essa fibra, mas esse genocídio foi muito bem escondido. Até hoje, poucos livros escolares das crianças e jovens alemães constam, em poucos deles constam este relato histórico. Como que ele foi descoberto? Num dos campos de concentração, na ilha de Java, mais particularmente Jarvis Island, que hoje é um paraíso turístico, o vento começou a retirar, espalhar a areia. Neste local, Renato, na época da perseguição alemã em relação aos africanos, quem ia para esta ilha
e o próprio nome diz, Ilha dos Tubarões, quem ia para lá não voltava vivo. Então, dezenas, centenas, milhares de africanos ali morreram, ou de fome, ou de doença, ou simplesmente foram executados. E o mundo nunca tomou conhecimento disso. Isso foi escondido. Até que os ventos começaram a colocar as areias para descobrir as ossadas, os crânios de duas tribos, os Hererós e Namaquas, que foram objeto dessa matança no começo do século XX. Então não é questão de números, Renato, mas é uma questão, assim, vamos dizer, de projeção de um povo. O povo judeu tem uma fibra extraordinária e os africanos, eles não tinham nenhum poder, nenhuma projeção. E como é que esse holocausto veio à tona, foi descoberto? Dizem os atuais, os descendentes desses africanos, que foram as almas dos crucificados, dos mortos nessa região, que voltaram para retirar as areias e colocar à mostra as ossadas dos seus ancestrais. Então a resposta não é uma só. E eu diria que o mais importante disso é que o mundo saiba disso e que tais eventos jamais voltem a acontecer. Sidney, vamos fazer um pequeno intervalinho e daqui a pouco nós voltamos. Nos aguardem, daqui a pouco voltamos. Voltamos com o programa Despertar, na série especial Conversa com o Escritor. Sidney, você comentava a respeito do tema do seu próximo livro, Herdeiros de Nós Mesmos. O primeiro holocausto do século XX, desconhecido de muita gente. Muita gente se pergunta também em relação ao que acontece com os grandes ditadores, ou os grandes líderes religiosos, ou líderes espirituais, líderes políticos, que, através do seu domínio, né, sobre os seus tutelados, cometem atrocidades, né, crimes contra a humanidade. E muita gente se pergunta, poxa vida, e o que acontece com as vítimas quando chegam ao plano espiritual? Como essas vítimas são tratadas? São casos que a gente muitas vezes se pergunta, e no caso o Holocausto, do seu livro especificamente na África, esses espíritos que são perseguidos, são mortos, em que situação eles chegam no plano espiritual? Em primeiro lugar, a questão dos próprios acusadores, dos próprios poderosos que se utilizaram da sua riqueza, do seu poder, da sua influência, achando que ficariam incólumes. Desafiaram a justiça divina, talvez achando que não houvesse qualquer reprimenda da parte da espiritualidade, e desencarnam, eles morrem completamente aturdidos.
E quando eles partem para a espiritualidade, imediatamente eles são cercados pelas suas vítimas. Os verdugos tornam-se vítimas. Agora respondendo a segunda parte da sua pergunta. O que acontece com as vítimas? Alguns entendem que aqueles que os perseguiram eram criaturas doentes, desajustadas, colocam os seus pesares nas mãos de Deus e prosseguem com a sua jornada evolutiva. Eles que se entendam com a divindade. Outros são cooptados por líderes na espiritualidade, líderes das trevas, que passam a fazer parte, eles passam a fazer parte de verdadeiros exércitos. E o que acontece com essa gente? Alguns são convencidos pelos mentores espirituais que isso não vai levar a nada, que o fato deles terem sofrido nas mãos dos seus algozes não os habilita, não há permissão para que eles sejam ou procedam, ajam como os seus algozes procederam. O fato de eu sofrer não me dá o direito de eu ser tão mal contra a pessoa que me impingiu o sofrimento. Eu vou estar me igualando a ele. E há, nesta sequência de raciocínios, alguns que realmente atendem aos apelos da espiritualidade. Realmente, eu sofri muito, mas acho que vocês têm razão, eu vou cuidar da minha vida. Mas há aqueles, Renato, que se organizam, que se transformam, passam a pertencer a verdadeiras legiões de perseguidores para perseguir os seus algozes. No meu livro, eu trago o que aconteceu com aqueles que foram vítimas, morreram, voltaram atrás, perseguindo os seus outrora algozes, seus perseguidores. O livro traz exatamente a situação em que encontram-se aqueles que foram perseguidores e aqueles que foram perseguidos. E a tentativa nossa é de mostrar o esforço da espiritualidade para apaziguar essa gente. Você colocou bem essa questão. Aqueles que foram vítimas, né, dessas perseguições, se você permite que, num processo reencarnatório, essas vítimas cometam as mesmas atrocidades da qual foram submetidas, nós teríamos aí um círculo vicioso. Exatamente. E aí o processo reencarnatório perderia a sua finalidade, né? Para essas criaturas, Sidney, esses ditadores, líderes políticos e pessoas que levaram a milhares de pessoas submetidas à tortura, à morte, o simples arrependimento, quando chegam ao plano espiritual, os exima das responsabilidades? Absolutamente, absolutamente. O arrependimento é, vamos dizer assim, um ponto de partida para a sua regeneração. Mas eles vão ter que prestar contas, não é para Deus, não é para um tribunal, mas em relação à sua própria consciência, porque a partir do momento que eu cometo um mal para alguém, eu, de uma certa forma, crio uma ferida, uma mácula no meu corpo perispiritual. Eu vou portar esta mácula até que eu a retifique, até que eu proceda de alguma forma para reparar os danos que eu provoquei. E como isso acontece? Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar que algumas das vítimas passam a se insinuar na sociedade humana e passam até a pertencer a determinados grupos, lideranças. Alguns desses passam a ser até presidentes, governadores, líderes, e eles portando ainda o ódio em virtude do sofrimento por que passaram. Então, você pode imaginar o porquê que nós encontramos hoje espalhados pelo mundo
uma grande parcela de lideranças cujo comportamento não condiz com a justiça divina. São esses do passado que voltam, são pessoas muito inteligentes, que agora ocupam cargos de liderança. E Deus lhes dá essa oportunidade para retificar as injustiças de que foram vítimas, mas eles, encantados pelo poder, eles ainda envolvidos com a mágoa ou ressentimento, partem para outro tipo de comportamento. Isso em relação às vítimas. Agora, em relação aos algozes, respondendo à sua pergunta, basta que se arrependam? Não, eles têm que consertar o estrago que fizeram. E aí surge a lei da reencarnação, uma tese que nos mostra claramente que aquele que agiu de determinada forma contra um determinado povo, uma determinada cor de pele, uma opção sexual, ou simplesmente perseguia mulheres, essas pessoas ou tiveram desregramentos sexuais, essas criaturas que abusaram de seus poderes, veem na mesma pele daqueles que eles perseguiram no passado. Assim, por exemplo, um antissemita, um perseguidor de judeus, ele vem como judeu. Aquele que no passado usou do dinheiro, tirou dinheiro de populações pobres, ele vem como pobre. Aquele que era preconceituoso, aliás, como vimos e vemos ainda, infelizmente, em passado muito recente, em alguns países, pessoas com preconceito tão forte que não permitia que os negros convivessem com eles nos mesmos hotéis, mesmos restaurantes, e perseguiram os negros naquela época, vem agora como negro. Aquele que perseguiu o homossexual, a mulher que tinha uma outra preferência sexual, vem com sérios problemas que demoram para ser administrados na vida atual. Enfim, é a lei da reencarnação, colocando-nos na pele daquele que nós perseguimos. Ah, eu persegui o negro no passado, eu venho como negro. Eu fiz pessoas escravas, eu decepei seus braços, suas mãos. Eu venho agora numa situação de dificuldade, com certas limitações de pensamento e movimentações, com máculas em meu corpo. Não é castigo de Deus, Renato. É que eu, quando faço um mal, eu crio no meu corpo perispiritual uma mácula. E como o nosso corpo perispiritual é a forma da minha forma, é assim como alguém que faz um bolo. Se eu amasso a forma do bolo, como é o caso, quando eu agrido alguém, eu estou amassando o meu perispírito, o meu corpo perispiritual. E eu vou para a espiritualidade com essa mácula. E eu volto e ele vai plasmar o meu novo corpo. Aquele amassado que eu provoquei no passado vai, entre aspas, amassar o meu corpo. Assim, por exemplo, eu dei um tiro, matei uma pessoa e esfaqueei uma pessoa, o meu perispírito vai sangrando para a espiritualidade. E eu volto com problemas intestinais, com sangramentos, com câncer, enfim, algo que reflita o mal que eu fiz no passado. Esse é o destino de vítimas e verdugos. Especificamente no livro, nós temos um personagem em nome Samuel, que o Samuel, ele, em nome, né, da sua ancestralidade, ou seja, os seus ancestrais pertenceram às tribos que foram praticamente dizimadas, né, nesse holocausto. Ele é um personagem que vai trazer à tona esse assunto e vai lutar pelos direitos do seu povo, e aí a gente vai até entrar na questão
da vingança, né? Será que o Samuel, como personagem, ele vai fazer o possível para vingar os seus ancestrais? Ou ele vai fazer o possível para que a humanidade enxergue esse holocausto, esse crime contra a humanidade, e numa forma de haver um ressarcimento, né, daquilo que aconteceu com os seus ancestrais? Mas você vai responder isso daqui a pouquinho. A gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já. Voltamos ao programa Despertar com a série especial Conversa com o Escritor, e estamos aqui com o escritor Sidney Fernandes. Sidney, falávamos a respeito do personagem Samuel. No seu livro. É um jovem, né, que através dos tempos descobriu que os seus ancestrais, né, foram dizimados, foram mortos, né, através desse holocausto na África do século XX. E qual será o comportamento do Samuel em relação ao que aconteceu com os seus ancestrais? Ele vai fazer aquilo que normalmente as criaturas fazem, ou seja, eu vou me vingar, vamos fazer o olho por olho, dente por dente, ou Samuel irá por um outro caminho? No começo, eu até chamo Samuel de boi bravo, chamo ele de filho do trovão, numa metáfora em relação a uma passagem de Jesus, em que 2 dos seus discípulos demonstraram-se uma certa agressividade, e faço uma comparação do Samuel de Saulo para Paulo de Tarso. Samuel, no começo da nossa narrativa, ele, cheio de razões, porque os seus ancestrais foram perseguidos, e ele agora quer que o opressor peça desculpas, que indenize os descendentes de seus ancestrais, e ele em si é um descendente. Então, no começo, Samuel defende as suas ideias, os seus ideais, de uma forma ferrenha, mas essa forma impregnada de um ranço, de ódio. E esse é o grande problema, porque nenhuma pessoa, nem um povo está impedido de se defender seus direitos, de se proteger. Isto é um direito natural da criatura humana. O problema, Renato, é como nós fazemos isso. Se de repente eu me igualo ao meu perseguidor, então como eu vou dizer que eu sou melhor, que ele foi ruim e agora eu sou o quê? Então, o grande problema do livro, não digo problema, mas o mote principal do livro é que Samuel tem razão. O mundo inteiro entende a sua luta. Ele, como ativista, ele está coberto de razões, e a espiritualidade sabe que ele tem razão em defender seus interesses, os interesses dos seus ancestrais, ou dos descendentes dos seus ancestrais. Mas o problema é que ele está assumindo uma postura de ódio, de beligerância, muito semelhante ao dos seus perseguidores. E aí, forma-se uma força-tarefa, tanto na terra como na espiritualidade, procurando
modificar o seu comportamento, o seu modo de pensar, alertando-o de que ninguém está totalmente isento de culpas, que talvez ele vá ter que fazer uma reflexão e no transcorrer do livro, ele em determinado momento tem um desdobramento na espiritualidade e passa a ver as coisas da época do Holocausto, assim, de uma maneira um pouco diferente da que ele está vendo agora. Então eu não quis responder assim claramente a sua pergunta, porque vamos dizer assim, é o mote principal, vamos dizer, a revelação do livro. Vamos deixar para o leitor, né? Vamos deixar para que o leitor descubra se o Samuel melhorou ou não. E se ele melhorou, o que provocou essa melhora nele? Há também, Sidney, um caso dentro do seu livro que eu gostaria de perguntar se, no caso, alguma coisa que acontece apenas no plano da ficção ou se na realidade espiritual isso ocorre. Quando existem mortes causadas por forte presença de líderes, né? Esses espíritos que foram assassinados e foram mortos, eles podem voltar num processo quase obsessivo e fazer um cerco vingativo em torno da criatura que os levou para o plano espiritual? Eu já toquei nesse assunto hoje e, infelizmente, isso é muito comum. E numa reunião mediúnica ocorrida na cidade de São Francisco, numa entidade que efetivamente existe na cidade de São Francisco, a São Francisco Spirit Society, cujo nome nos foi autorizado a utilizar no livro. Ali ocorre a comunicação de um alemão, a duras penas, porquanto formou-se em cima, sobre este centro espírita, um verdadeiro cerco composto por suas vítimas. O alemão que está se comunicando ali, ele só está conseguindo falar alguma coisa porque, em primeiro lugar, ele está disposto a colaborar para minimizar ou reparar os erros do seu passado. Então a espiritualidade cria um círculo de proteção para que as suas vítimas não o alcancem e ele possa ter oportunidade de se manifestar. Então há realmente essa organização, e nós vamos encontrar isso no livro Libertação de André Luiz, quando André Luiz, juntamente com os seus mentores, visitam uma verdadeira cidade das trevas que é liderada por Gregório. Isso acontece também no livro. Indivíduos que sofreram no passado, não perdoaram, organizaram-se e agora estão atrás dos seus verdugos. Sidney, Samuel e a sua companheira, eles foram consultados, né, sobre a possibilidade de receber um filho. O que, de certo modo, seria impossível, porque ela era estéril. Isso realmente aconteceu e acontece na programação espiritual? Eu me baseei num fato real, do livro Os Insondáveis Caminhos da Vida, de Jorge Andréa. Ele já tinha 6 filhos e ele recebe a visita de um alemão e depois ele é consultado, ele e a esposa, assim como aconteceu com Samuel e Naomi. E a esposa do Jorge Andréa já era estéril, já não podia mais ter filhos, assim como Naomi. E eu não vou dizer o que acontece, mas com Jorge Andréa, a espiritualidade deu um jeito e ele recebeu mais um filho, esse nazista, esse alemão que foi para a sua casa. Sidney, agradecemos a sua presença, desejamos sucesso para esse seu novo livro. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e até a próxima.